Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 21 de outubro de 2023, sábado. Hoje, dia do Vida Plena Kids. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não se inscreveu, junte-se a nós. É só você clicar no botão aqui abaixo, inscrever-se. E depois assinalar os sininhos de notificações todas, né? Porque aí todas as vezes que um vídeo novo for gravado, a gente envia e você recebe a notificação, e aí você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, liberta e transforma. Quero agradecer a você que está inscrito no canal. Se você ainda não está inscrito, junte-se a nós, é só clicar aqui no botão inscrever-se. Também dizer para vocês que hoje nós não estamos orando durante o vídeo, né? Porque a gente ora fora do vídeo para que o vídeo não fique muito extenso. E, por último, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Envie a sua contribuição que será de grande valia para nós. Amém? Não se esqueça que hoje tem o Vida Plena Kids, a partir das 16 horas, né? Uma grande festa para as crianças, brincadeiras, cinema, histórias, evangelismos, lanche, pipoca, algodão doce. Uma festa. Para os adultos terá medição de pressão arterial e também medição de glicose, amém? Venha, traga suas crianças, vai ser uma festa linda. Vamos então à palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês o que está na carta de Judas. A carta de Judas é antes de Apocalipse. Judas só tem um capítulo, então eu vou ler do versículo 17 ao versículo 23, que diz assim: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos, mensageiros especiais de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o ungido. Estou lendo na Bíblia Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Versículo 18. Os quais vos diziam que no último tempo, no tempo do fim, haveria escarnecedores que procurariam satisfazer seus próprios desejos profanos, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, desejos. Estes são os agitadores que causam divisões sensuais, pessoas carnais e mundanas que não têm o Espírito Santo. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, progredi, erguei-vos como um edifício cada vez mais alto, orando no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, para a vida eterna que recebereis dele. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. E com esforço salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, mas com temor, odiando até as roupas manchadas da carne. Queridos, a gente precisa entender uma coisa. Nós nascemos de novo, somos filhos de Deus. A gente sabe para onde a gente vai, né? Fomos salvos em Cristo. A gente sabe que a gente vai encontrar com o nosso Pai e viver com o nosso Pai pela eternidade, nosso Pai eterno, né? Mas existem pessoas que ainda não estão com o fim garantido como você está. E é por isso que nós precisamos ter compaixão delas a ponto de arrebatá-las. É isso que Judas está dizendo aqui na sua carta, salvando-as do fogo. Esse fogo diz respeito ao juízo eterno, ao julgamento, e também é um dos lugares onde será possível passar a eternidade. Existem dois lugares onde os seres humanos passarão a eternidade. Um é o inferno e o outro é o novo céu e a nova terra, conhecida como a cidade de Deus. E é nesse lugar que nós, novo céu, nova terra, né? É nesse lugar que nós, que temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, iremos morar, juntamente com o Senhor Jesus e com o nosso Pai. É necessário nascer de novo, crendo no Senhor Jesus, crendo que o sacrifício dele nos substituiu, né? Foi o nosso lugar que ele estava ali na cruz, confessá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas e viver uma nova vida, né? Ter a nossa vida convertida e Jesus ser o nosso Senhor para nos livrar do fogo eterno. Mas quem não receber Jesus vai ter esse final. E esse final não muda, queridos. Não vai ter como, depois quando estiver lá, que a coisa estiver feia, não, agora eu quero mudar. Não. O lugar de mudar é aqui e agora. Lá em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, o autor de Hebreus diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então não existe isso de voltar outra vez, não vai ter. É a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo. Confira lá em Hebreus 9, versículo 27, que diz: E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o inevitável juízo.
É por isso que nós precisamos nos compadecer das pessoas. Infelizmente, quem não receber e não crer, já está condenado. Deus perdoou, Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz, e Deus ofereceu esse perdão pela graça. Vai para o céu não é porque você é ruim, você é mau, ou vai para o inferno porque você é ruim, você é mau, não. É porque você não quis receber o perdão que Deus te ofereceu. Sabe, querido? Nós não vamos para o céu porque somos bonzinhos. Vamos para o céu porque recebemos o perdão de Deus. Sabe? Cremos no Senhor Jesus e nós recebemos o perdão que nos foi oferecido por Deus pela graça. Amém? Porque a salvação, querido, não é por mérito próprio. A salvação é pela graça mediante a fé. É o que diz Efésios no capítulo 2. Amém? E é por isso que a gente precisa se compadecer das pessoas. Infelizmente, quem não receber e não crer já está condenado. Para essas pessoas a coisa não vai ficar boa, não vai acabar bem. Por isso nós devemos, né, nessa recomendação da carta de Judas, fazer a nossa parte para salvá-las enquanto ainda é tempo. Dessa forma, existem dois fins, a cidade de Deus ou o lago de fogo. Esses dois lugares são eternos. Mas hoje, quando as pessoas morrem, elas não vão para esses dois lugares. Porque para ir para esses lugares, a gente precisa ter um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo que não se corrompe, não se destrói. E o corpo que nós temos hoje é um corpo destrutível, um corpo corrompível. É passageiro. Vamos precisar receber um novo corpo, um corpo eterno, um corpo glorificado como aquele que Jesus recebeu na ressurreição. Né? E todo mundo vai receber um novo corpo. Tanto quem vai passar a eternidade com Deus, quanto quem vai passar a eternidade no lago de enxofre, de fogo e de enxofre. Mas você talvez se pergunte, se ninguém está indo para nenhum desses dois lugares ainda, para onde, né, porque só irão depois da segunda ressurreição, para onde os mortos agora estão indo? Lá em Lucas capítulo 16, Jesus responde isso do versículo 19 a 26, ele diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, o rico, né, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passarem para cá. Esse texto mostra o homem rico e Lázaro, ambos no Hades, né, mas em lugares diferentes. Um em um lugar de consolo, para quem morreu em aliança com Deus, e o outro num lugar de tormento, para quem morreu sem aliança com Deus. O tempo de pregar é hoje, querido, e o de se arrepender também. Quando Jesus morreu, ele pegou o lugar de consolo e levou para o céu. Agora, hoje, quem morre em Cristo vai para o céu antes de ir para o seio de Abraão. Antes ia para o seio de Abraão, agora vai para o céu. Em Filipenses 1, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas ele fala: mas eu prefiro ficar aqui para ajudar a igreja. Ele sabe que partir seria melhor. Quando Paulo fala isso, é porque esse lugar é incomparavelmente melhor. Por isso, quando um cristão morre, nós nos alegramos por saber para onde essa pessoa vai. Quando Abraão falou com o rico, ele disse que ele não poderia voltar para avisar, mas existiam homens de Deus, profetas que iriam pregar. Lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34 diz: Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. É vergonha para mim e para você ter pessoas que ainda não têm o conhecimento de Deus. Seja insistente, querido, enquanto tem tempo. Prega o evangelho com instância. Reinhard Bonk, um grande evangelista alemão, ele disse uma frase interessante. Ele diz assim: o evangelho só é boas novas se chegar a tempo.
Se chegar depois que a pessoa se foi, isso que adianta para ela, né? É tempo de pregar, queridos, porque Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 diz isso. João 14, versículo 6, Jesus diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tudo que a palavra de Deus, tudo que a Bíblia diz, está escrito que vai se cumprir. Ele diz: pregue o evangelho a toda criatura, ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 17. Mesmo acontecendo, as profecias, eles precisam saber antes de acontecer. Mesmo acontecendo, ele pediu para que pregássemos. Como as ovelhas perdidas irão ouvir a respeito de Jesus? Como? Através da nossa voz, através da nossa vida. Então, pregue em tempo e fora de tempo. Não seja como o levita e o sacerdote que passaram, né, ao largo e deixaram de lado aquele bom samaritano. Aquele pessoa que foi, né, assaltada. Mas devemos ser como o bom samaritano, que viu a necessidade e foi lá e ajudou. Precisamos fazer alguma coisa, sabe? Pregar a palavra. Lá em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9 até o 17, diz assim. Eu vou ler a partir do versículo 8. Mas que diz a palavra, a mensagem de Deus em Cristo está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da mensagem, a base e o objeto da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca reconheceres e confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres com confiança na verdade de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê, apega-se a Cristo e confia-se nele para a justiça, para ser declarado justo, tornar-se aceitável a Deus, e com a boca se faz confissão, declara-se abertamente e expõe-se livremente à fé para confirmar a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê, apegar-se a ele e confiar nele, não será confundido, não será envergonhado, não será decepcionado. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam pela fé. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, em quem não tem fé nem confiança? E como crerão, se apegarão e confiarão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão os homens se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quão bem-vinda é a chegada daqueles que pregam as boas novas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu, quem teve fé na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela mensagem da palavra de Deus, que sai dos lábios de Cristo, o próprio Messias. A eternidade com Deus, querido, vai ser maravilhosa. É maravilhosa. Não haverá dor, não haverá choro, mas sem Deus, querido, choro e ranger de dentes. Deus deu a Jonas, o profeta Jonas, uma missão, mas Jonas fugiu do seu chamado, da sua responsabilidade. E quando fazemos isso, quando repetimos a atitude de Jonas, nós damos brecha para coisas ruins acontecerem. Porque a desobediência dá lugar a essas coisas. Deus nos mandou, querido, né, pregar o Evangelho. Portanto, é melhor nós obedecermos o chamado de Deus. Ele nos deu o ministério da reconciliação. A palavra da reconciliação está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Sabe, Jonas depois, Deus dá uma segunda chance a ele, e quando ele prega, o povo se arrepende e toda a cidade se converte. No entanto, depois que a cidade se converte, Jonas se arrepende de ter pregado, porque o povo se arrependeu e ficaram livres do juízo. Não devemos fazer como Jonas, querido, pregar o Evangelho desejando o juízo das pessoas. Estou pregando para desencargo de consciência. Não, querido, a gente deve pregar o Evangelho com afinco, desejando a salvação das pessoas. Que aquelas pessoas sejam verdadeiramente convencidas pelo Espírito Santo no seu espírito, e elas creiam e confessem Jesus como Senhor e Salvador, e sejam salvas e se livrem do fogo eterno. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra, por essa palavra trazendo luz, trazendo entendimento e trazendo, Pai, um despertar para realizar a tua obra, pregando o Evangelho a toda criatura. Sobre cada um que está assistindo esse vídeo e sobre cada um da família Vida Plena, Ministério Internacional e seus familiares, eu declaro salvação, libertação,
paz, alegria, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Até a próxima. Fiquem na paz.